Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita. Que bom ter vocês aqui para a gente analisar juntos a Revista Espírita de janeiro de 1859. Olha, este material foi preparado com muito carinho para ajudar nos estudos e, claro, no quiz da segunda semana. E hoje a gente vai mergulhar num texto que é, assim, diferente e muito profundo. Uma Noite Esquecida, um conto que vem atribuído ao espírito de Frederic Soulier. O nosso foco vai ser extrair o valor moral dessa história, sabe? Aprender a ler com aquele discernimento, com aquela fé raciocinada que o Kardec sempre nos ensinou. Pois é, né? Acho que essa é a primeira coisa que todo mundo pensa. Por que o Kardec, numa obra tão séria, tão fundamental como a Revista Espírita, ia colocar um conto que parece saído das Mil e Uma Noites? O que uma fantasia como essa pode ensinar pra gente de verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar juntos agora. Isso mesmo. O objetivo aqui não é só, que história legal, sabe? Não é uma curiosidade literária. A gente quer ir mais fundo, ir além da casca da história para pegar as lições morais que estão ali, escondidinhas. E só para deixar bem claro, este nosso estudo é um apoio direto para o quiz da semana 2, tá? Cada ponto que a gente vai conversar aqui foi pensado para ajudar a gente a entender o que o conto realmente quer ensinar. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto de análise. Afinal, qual era o propósito do Kardec ao trazer essa narrativa para a gente? Por que logo um conto? Olha, o próprio codificador já nos dá a chave para entender isso. Como está escrito lá na Revista Espírita de janeiro de 1859. Não a damos como uma obra filosófica, mas como um estudo. Para o observador, nada inútil. Encerrando esse trecho, a gente pode pensar que Kardec está fazendo um convite para a gente, né? Um convite para a gente ser observador atento, que consegue achar ensinamento em tudo, até mesmo numa história que parece pura fantasia. E o critério do Kardec era sempre muito claro, né? Ele não se importava tanto com o formato, com a embalagem, mas sim com a essência da mensagem. O que realmente importava para ele era se a mensagem tinha elevação moral, se era coerente com os princípios da doutrina e, principalmente, se tinha uma utilidade prática, se ajudava no nosso progresso. Porque, vamos combinar, às vezes um conto toca o nosso coração de um jeito que um texto super complexo não consegue, não é verdade? Bom, com isso bem claro na nossa mente, vamos mergulhar na história agora. A gente vai fazer um resumo rápido dos acontecimentos de Uma Noite Esquecida e logo depois vamos juntos tentar desvendar o sentido espiritual profundo que está por trás de tudo. Então a história toda gira em torno de Nureddin, um jovem que está assim completamente apaixonado pela sua amada Nazara. Só que a felicidade dos dois é interrompida de forma brusca quando o sultão, num ataque de raiva, manda prender a Nazara. E é aí que o desespero toma conta do Nureddin. E é justamente esse desespero que vai empurrar ele para uma série de decisões, muito erradas. Voz masculina, a jornada do Nureddin é uma verdadeira escalada de erros um atrás do outro. Primeiro, ele tenta a via materialista. Oferece ouro, joias, tudo que ele tem. Mas o sultão nem quer saber. Aí, ele parte para ameaça, para intimidação, mas também não dá em nada. Quando ele percebe que os meios dele não funcionam, ele busca uma solução, digamos, bem mais sombria e perigosa. Ele vai atrás da feiticeira Manuzá e aceita passar por uma prova que ela mesma chama de terrível. E essa proposta da Manusa é o ponto de virada da história, como está escrito lá no texto. Se tendes a força de suportar a prova pela qual te farei passar, podes estar seguro que reencontrarás a tua felicidade. Encerrando a citação, a gente já percebe a armadilha, né? É uma promessa de felicidade rápida, mas que depende de uma prova com consequências que ele não conhece. Esse é o grande momento da escolha moral do Nureddin. O plano que surge dessa aliança é todo baseado no engano, na magia. Com a ajuda de um gnomo chamado Tanaple, eles usam umas roupas encantadas que mudam a aparência deles. O Nureddin se passa pelo sultão e o Tanaple se disfarça de sultana. O objetivo é enganar todo mundo no palácio, prender o sultão de verdade e resgatar a Nazara. É um plano todo construído em cima da mentira, da fraude. Ok, agora que a gente já conhece a história, vamos fazer o que Kardec nos convidou a fazer. Levantar esse véu da fantasia para achar o ensinamento de verdade. O que essa história de magia, gnomos e transformações quer realmente dizer para nós sobre a ótica espírita? É bem aqui que o nosso estudo fica mais profundo. Se a gente lê a história literalmente, a gente vê magia, feitiçaria. Mas se a gente faz a leitura moral, a gente entende que a verdadeira magia aqui é o orgulho ferido, é o desespero do Nureddin que levaram ele para esses caminhos errados. Os gnomos, os encantamentos, eles não são seres de fora.
Eles são símbolos das consequências que vêm das escolhas dele. E o engano, a transformação, é uma metáfora perfeita para a lei de causa e efeito, onde a gente colhe exatamente aquilo que planta. Exatamente. E o conto é muito rico nesses símbolos, né? Símbolos psicológicos e morais. Aquela angústia que o Nureddin sente é a voz da consciência dele acusando. O sofrimento dele é o peso do arrependimento. A história toda é movida pelo egoísmo dele, por esse desejo de ter a Nazara a qualquer custo. E a tal prova terrível nada mais é que um símbolo da necessidade de reparar o erro, que é o caminho que a gente tem que seguir para reequilibrar as coisas perante a justiça divina. Então, pessoal, fica aqui uma dica importante para quem está se preparando para o quiz. Quando for reler o conto, se pergunte, qual é a lição central aqui? Será que é sobre como a gente não pode resolver as coisas com base na mentira? Ou talvez seja sobre como toda ação que vem do egoísmo acaba gerando dor e a necessidade de reparação. Pensar nisso é o caminho para a gente pegar a essência da mensagem. E para a gente ir fechando, como é que a gente traz essas lições tão profundas para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? Como aplicar os ensinamentos dessa noite esquecida na nossa vida? Olha que interessante, o conto mostra em detalhes o caminho do erro do Nureddin, né? E fazendo isso, por contraste, ele nos convida a cultivar as virtudes opostas. A humildade, para a gente reconhecer quando erra, em vez do orgulho que nos faz teimar no erro, a responsabilidade pelas nossas ações, entendendo que toda escolha tem uma consequência, a sinceridade com a nossa própria consciência, sem tentar enganar a nós mesmos. E, principalmente, aquela vigilância constante sobre o que a gente pensa e o que a gente quer de verdade. No fundo, tudo isso se resume num conceito que é tão importante para nós: a reforma íntima. É aquele trabalho diário, de formiguinha, de autoaperfeiçoamento, de olhar para dentro e transformar as nossas noites esquecidas, sabe? Aquelas de erro, de ignorância, em verdadeiros e luminosos despertares de consciência. E a gente encerra a nossa reflexão com essa pergunta, que fica para a meditação de cada um de nós. Na nossa jornada, qual é a noite esquecida? Aquele erro, aquele padrão de comportamento que a gente precisa trazer para a luz da consciência para finalmente transformar num despertar. Que o estudo desta semana nos inspire a encontrar essa resposta. Bons estudos para todos nós.